o Yin e o Yang no feminino. Quer saber mais? Então fica aqui comigo. Olá, meu bem, eu sou Rosa e seja muito bem-vinda ao programa SIC Mãe Terra. Aqui eu lhe ensino a como ter autonomia em seu processo de autoconhecimento feminino com a prática e o resgate de saberes ancestrais e energéticos. E para a nossa aula de hoje, vamos adentrar num campo que é extremamente vasto, porque diz respeito a algo que está na essência de tudo. Por isso que eu já quero até esclarecer que quando a gente vai estudar, quando a gente se coloca disponível para estudar essa força Yin e essa força Yang, ela está diretamente influenciada sobre o ponto de referência que a gente está utilizando para estudar. O que quer dizer que a mesma coisa ela pode ser vista como Yin ou como Yang, dependendo do ponto do observador, dependendo de como a gente está olhando para aquilo. Yin e Yang é a nomenclatura oriental para definir a manifestação da energia, nessa manifestação da energia numa frequência de uma força dual. E que essa manifestação dual, ela tem a sua origem no Tao, entendendo o Tao como esse caminho do meio, esse ponto de equilíbrio da natureza, a própria fonte criadora. É aquele símbolo que a metade é um movimento preto com a bolinha branca e um branco com um pontinho preto. Eles em si têm dentro de sua própria natureza o seu complementar e eles também interagem, é um símbolo, esse tal é um símbolo de puro movimento. Ele é dinâmico, eles interagem entre si. Para a gente aprofundar mais, tem estudos avançados na ciência hoje que já comprova que esse plano que a gente vivencia aqui, ele é proveniente da manifestação da energia. Por isso que se ensina que tudo é energia. E que pela frequência com que essa energia ela se manifesta, é que dá essa diferença, essa diversidade nas matérias que a gente percebe aqui nesse plano. Isso vai desde a condição dessa densidade da própria matéria, até, por exemplo, a diversidade das cores com que a gente percebe esse plano. Por isso, eu recomendo para quem quer conhecer mais a respeito disso, e quem ainda não assistiu, assistir o filme Quem Somos Nós. Ele retrata bem essa condição da gente entender essa perspectiva de vivenciar esse plano aqui por um olhar energético. Como que essa manifestação energética facilita, inclusive, a gente mudar a nossa realidade. E essa condição de perceber na matéria uma polaridade Yin e Yang significa justamente que uma não exclui a outra. Por isso que é válido a gente lembrar que tanto a mulher quanto o homem tem dentro de sua própria natureza esses dois pontos, essas duas potências, Yin e Yang, ou seja, o masculino e o feminino, dentro de si. Exatamente por quê? Porque a origem do ser humano tem essa raiz, tanto material, energética, de 50% da mãe, que tem essa representação da carga genética e energética da força Yin pela mãe, e 50% do pai, representando toda a carga energética e genética desse Yang que a linhagem paterna transmite para aquele ser humano que foi formado. Compreender que somos feitos como uma e por uma dualidade, ou seja, eu sou uma dualidade e nasci de uma outra dualidade, e que estou numa condição física dual, é extremamente relevante para quem quer despertar, para encontrar com mais facilidade como praticar, como caminhar nesse caminho do meio de forma mais equilibrada. Ou seja, vibrar esse tal no seu dia a dia, na sua vida. É como se a gente olhasse para essa natureza e buscasse na água como uma professora, porque ela representa exatamente esse equilíbrio de sermos Yin e Yang de uma forma harmônica. Quando a gente olha para a água em si, em seu estado líquido, por si só ali, ela está representando o Yin. Por quê? Porque ela é uma natureza mais fluida, mais receptiva, por captar tudo que nela for adicionado, inclusive frequências
de símbolos, seja símbolos verbalizados ou escritos. Tem estudos na ciência que já comprovam exatamente essa captação dessa energia pela água. Entretanto, se a gente lembra daquele ditado que fala, um ditado bem antigo, né, que fala assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como que essa força ainda água faz essa modificação na pedra? Justamente pela constância da sua força yin, que ela consegue ativar a sua potência yang para fazer essa modificação. Vamos agora olhar para os extremos. Quando a água está no seu estado de gelo, ele está estático e frio. Já no vaporizado, ele está puro movimento e quente. São os dois polos, yin e yang, desse elemento água. O líquido representa exatamente esse caminho do meio, representa esse tal desse elemental chamado água, que facilita a gente, esse tal facilita a gente se conectar com essa força primordial, essa força de criarmos e de vivenciarmos essa realidade de forma mais equilibrada. Mas antes da gente olhar especificamente aqui para aonde a gente encontra esse yin, esse yang e esse tal no nosso feminino, vamos estudar as características de cada polaridade para facilitar o nosso estudo, o entendimento, a compreensão do que significa essas micro-representações dentro do nosso feminino. O yang, ele é o externo, ele é o sol, o manifesto, é o quente, é ter, literalmente ter, é a expansão, é o movimento, é ser ativo, é ter metas na vida, é buscar na força da competição a realização dos seus sonhos, é se concentrar, é ter uma mentalidade linear, é querer controlar o futuro. Ele também é analítico, é a busca por aumentar a nossa performance, ele é a luz, ele é o dia. Já a polaridade yin é exatamente o oposto de cada uma dessas características, porque ele é o interno, ele é a lua, ele é o yin manifesto, ele é o frio, é a busca pela conservação, ele é o ser, ele é o passivo, ele é o estático, ele é o intuitivo, é cuidar, é cooperar também, ele é ser cíclico, assim como a lua é. Essa interdependência é muito bem praticado pelo feminino, por conta desse olhar de mais igualdade. É olhar para o futuro e ter fé, desenvolver a empatia, buscar pela qualidade de vida. E isso muito a gente encontra na liderança circular. É ter calma. Então, compreender que essas características, elas são inerentes ao ser humano. Eu tenho certeza que, conforme eu fui falando aqui, você foi se vendo em determinadas situações. O que a gente precisa é justamente observar na nossa prática do dia a dia em qual polaridade eu estou me sintonizando. Fazer esse estudo, esse movimento, facilita a gente encontrar e perceber aonde que está precisando ser trabalhado para nutrir o caminho do meio. Fazer isso porque, independente de qualquer coisa, ambas as potências têm um valor para que o ser humano ele vivencie e zele por um bem-estar na sua saúde física e também facilite as suas conquistas de forma mais equilibrada. Por quê? Porque ele está respeitando a sua natureza dual e também está respeitando o plano da dualidade que ele está imerso. Quando a gente olha para a sociedade, por exemplo, é fácil a gente perceber, sabendo tendo esse conhecimento, perceber que a sociedade está divulgando, estimulando que seja construída uma humanidade sob uma regência que valoriza apenas aquilo que provém do yang, ou seja, o externo, essa alta performance. Por isso que é fácil a gente encontrar tanto homens quanto mulheres com alto desenvolvimento externo, mas com uma escassez, com uma fragilidade no desenvolvimento interno, ou seja, com as suas emoções. O que gera a cada dia uma humanidade mais adoecida fisicamente e emocionalmente. Olhar isso também revela pra gente que esses nossos estudos, que a rejeição ao feminino, que é essa natureza yin,
olhando agora para o resgate do feminino, tá? Olhar para a rejeição que o feminino sofreu não influencia apenas as mulheres, mas influencia a humanidade como um todo, porque há uma interação, é como se fosse uma bola, uma grande bola de neve, uma grande interação dessas duas forças, yin e yang, ou seja, do masculino com o feminino. Lembra do símbolo, a bolinha, a face branca com a bolinha preta e a preta com a bolinha branca? Elas se interagem tanto internamente, o yin interage internamente nele com essa potência yang, quanto o yang também interage dentro de si com essa potência yin, e ambos interagem entre si em puro movimento. O que significa que se eu mexo em se eu mexo, por exemplo, na rejeição, na exclusão do yin, não significa que isso não vai reverberar no yang, porque o yang tem dentro dele o yin, em sua essência, em sua natureza. Então, essa potência de olhar para as capacidades do yang de uma forma desrespeitando o yin, vai interferir na qualidade como a gente manifesta o nosso yang. Para ficar mais claro, momento. Para ficar mais claro, ginecologicamente falando, quando a gente percebe que a mulher está mais ativa com suas capacidades yang, ela vai estar sempre buscando seus sonhos, essa sua autorrealização. Ela vai se perceber mais racional, mais analítica, mais linear, mais objetiva, mais prática. Entretanto, ela também vai relatar essa dificuldade de se sentir mais feminina, vai relatar uma dificuldade de perceber a sua ciclicidade. Ou seja, inconscientemente ou conscientemente, está tendo ali uma repulsa à sua potência yin. Isso vai reverberar na capacidade com que ela vai sustentar essa força yang dela, podendo, inclusive, nessa fragilidade dessa força yang, por não estar nutrindo a potência yin, desenvolver desequilíbrio no ventre feminino, tanto na esfera do contexto do ovário, quanto do útero, quanto das trompas também. Ela vai relatar uma dificuldade, ela vai perceber uma dificuldade de superar os desafios na vida. Por quê? Porque tem uma carência na potência yin. E a potência yin, ela não é única e exclusiva da natureza yin. Lembrem-se, entendam, que a natureza yang, dentro dela, tem o pontinho branco, que representa ali a nutrição do yang, também enraizado no yin. Por isso que essa alfabetização básica, ela é essencial para aquela mulher que ela está querendo despertar, para entender aonde que essa natureza dela, natureza feminina, está imersa. Diante desse propósito de se reerguer na vida, ou de buscar uma nova realidade, de forma mais harmônica. A gente percebe essa dualidade yin e yang dentro de si, quando a gente olha para algo que, para ela bem funcionar, ela precisa de 3 pontos, de 3 pilares. 2 opostos e um ponto central. Quando eu observo nos atendimentos ginecológicos, por exemplo, da ginecologia natural, é comum que uma mulher, quando ela se liberta de algum desequilíbrio no ovário, que é essa força yang do ventre feminino, posteriormente, o que vai acontecer? Vai ser possível que a natureza dela peça para tratar ou reorganizar algo no útero também. Nem que seja uma básica regulação do ciclo menstrual dela, para ela se reequalizar, equilibrar essa conexão com a força yin, que por estar no momento em que ela estava antes com desequilíbrio no ovário, estava muito ativo o yang, mas estava com a carência do yin. Então é natural fazer esse movimento também. A gente observa isso na ginecologia natural. Porque esse rio, na verdade, porque existe um rio energético que conecta isso, o útero e o ovário. Ou seja, que conecta o yin e o yang. Por mais que a gente fale e a gente
veja que o tratamento do ovário diz respeito à forma como a mulher ela lida e se relaciona com essa potência yang, se nesse olhar yang ela fragiliza a nutrição yin, vai chegar um momento em que há uma interferência nessa qualidade dessa força yin, para que ela tenha uma boa condição na saúde física, emocional e energética do seu útero também. Por quê? Porque o útero ele é regido pela força yin. Entende que uma coisa influencia na outra, uma pecinha se conecta com a outra? Por isso que quando a gente trata dos ovários, é necessário a gente olhar primeiramente para a natureza dos ovários. Na verdade, isso é uma recomendação que eu faço se você quiser entender algo da sua saúde. Olhe primeiro para a natureza daquele órgão que você está precisando olhar. Então, os ovários, ele é responsável pelo quê? Pelo movimento de romper uma membrana que permite que o óvulo seja liberado. Ou seja, é literalmente uma potência de yang para fazer essa ação, para ter esse movimento. É como se a gente visualizasse dentro do ventre da mulher que o ovário é aquele pontinho preto que pertence àquele mar, aquela face branca do tal. Essa percepção mais abrangente dessa natureza feminina faz com que a gente conecte a saúde dos ovários ao relacionamento com o pai. Por quê? Porque essa natureza mais ativa, essa natureza de uma linhagem de sermos guerreiras e alcançar uma nova realidade de vida de acordo com o que a gente almeja, e também vivenciar os arquétipos solares que existem dentro do nosso ciclo menstrual, ter esse olhar mais racional, ter uma resistência, uma resiliência com a rigidez do yang, isso nasce na mulher sob a raiz dos códigos do masculino que gerou ela. É nela que, nos ovários, que as memórias afetivas com o pai ficam registrados. E a gente reverbera essa potência yang graças aos nossos ovários. Os desequilíbrios no útero também têm essa mesma relação. Por isso que o útero é que traz essa relação com a mãe, essa relação com a linhagem feminina. Exatamente porque é nele que está a potência yin do nosso ventre feminino. Porque é o útero que traz esse movimento de acolhimento, de receber, dessa passividade, de ser a terra fértil para essa semente da vida ou para criar a realidade que a mulher deseja. Então, o yin no ventre feminino se manifesta pela raiz com os códigos do feminino que gerou aquela mulher. É no útero que encontramos as memórias, os laços daquela linhagem feminina que a mulher, ao longo do tempo, de geração em geração, vem guardando no seu segundo coração. É por isso que a gente deve sempre olhar para o nosso ventre feminino, ou seja, para essa natureza da mulher, com os nossos estudos, de uma forma integral. Porque quando a gente fala do ovário, não está falando só do ovário. A gente também tem que olhar para o útero. Tratando do útero, não está falando só do útero. Tem que olhar também os ovários, porque as coisas se relacionam. Então, um relato que eu posso dar para vocês, por exemplo. Eu hoje nutro um patamar ginecológico que o meu ciclo menstrual, em todas as suas fases, ele é prazeroso. Ele é regido por 28 dias, assim como é a lua. Eu estou numa fase de ser sincrônica com a lua. E que agora eu estou precisando desenvolver, eu estou no patamar de desenvolver essa percepção de um ciclo sem a condição dos sinais fisiológicos que a maioria das mulheres ainda sofrem. Como, por exemplo, a cólica, a TPM, essa má circulação. E todas as mulheres conseguem ter esse patamar. Isso faz com que olhar nas entrelinhas para além do físico faz um desafio de perceber quando a lua está chegando para que a gente possa estar pronta para ela. Um dia mesmo me aconteceu de eu ir para a academia e eu só deu tempo de voltar, tomar café e a minha lua desceu. E eu não tive uma percepção, nenhum sinal físico de que aquilo ali iria acontecer.
Agora, não confunda esse ciclo prazeroso de não ter os sinais de desequilíbrio físico como uma mulher linear. Muito pelo contrário, a mulher que vivencia o seu ciclo prazeroso, ela está vivenciando a sua ciclicidade no ponto mais limpo possível. Agora, obviamente, isso se dá muito por manter a limpeza e energização do seu útero em dia. Não é fazer uma limpeza, uma energização e a mulher tá ali para sempre guardada de viver algum desequilíbrio. É necessário uma manutenção. E hoje, o que é que eu estou vivenciando? Eu estou vivenciando um desafio de me aprofundar nas fases de transição dos arquétipos. Para poder eu estar mais sensível para quando a minha lua desce, para quando a minha lua vem. É um estudo mais avançado dentro dos saberes do feminino, porque coloca a mulher para se conhecer para além das 4 luas, que rege a natureza feminina, mas existe uma condição de dobrar isso, ou seja, a mulher começa a se ver com as luas de transição, ou seja, são 8 luas que a mulher tem para estudar de si. Em um ciclo recentemente, eu tive um impacto que desregulou o meu ciclo de 5 dias. Porque em um determinado momento eu vivi um estresse que, na verdade, eu causei um estresse na minha natureza porque foi exigido, solicitado do meu útero um acolhimento para ter mais a energia yang presente para resolver uma determinada situação. Entretanto, eu resisti. Isso, detalhe, um parênteses aqui, que ainda estava acontecendo uma lua eclipsada, tá? Então, foi essa resistência que fez a desregulação da condição dos meus ovários. Ou seja, é como se, imagine assim, foi solicitado energeticamente ao útero um acolhimento da energia yang. Mas como eu resisti àquele acolhimento no meu útero, do yang, ou seja, o pontinho preto com a bolinha branca e a face branca com a bolinha preta, como houve essa resistência, o que aconteceu? Aconteceu que meu ovário sentiu isso, essa repulsa de ativação da energia yang, e ele atrasou o meu ciclo em 5 dias. Eu contei tudo isso, esse relato pessoal para vocês, para dizer que para quem quer estudar de si e ter na sua ginecologia um instrumento de estudo, olhe para si de forma unificada, de forma integral. Porque essa dualidade dentro do feminino, ele encontra o ponto de conexão com o tal nas nossas trompas uterinas. É a nossa trompa uterina que faz o papel do caminho do meio, faz essa condição de ser a fonte criadora, o rio energético que une o yin do nosso útero com o yang dos nossos ovários. Porque quando há uma liberação do óvulo pelos nossos ovários, que é o yang, e o yin tem essa capacidade de acolher, de receber esse óvulo, seja para criar um movimento de limpeza e energização da natureza daquela mulher, ou para criar um projeto de autorrealização na vida, ou inclusive até gestar um ser humano. São as trompas que faz que é esse rio energético, que é essa ponte. E aqui eu aproveito essa aula para ressaltar o quanto é prejudicial ao feminino, em todos os níveis, o rompimento das trompas. Porque no contexto físico, por exemplo, observa-se uma possibilidade de uma desregulação hormonal, uma baixa libido. É aqui onde a mulher ela opta por romper um ponto de equilíbrio multidimensional, ou seja, físico, emocional, mental e energético, em prol de evitar uma fecundação. Entende quanto isso vai interferir em diversos níveis na vida da mulher? Uma outra configuração que a gente encontra Yin e Yang na mulher, segundo os saberes ancestrais, a representação do equilíbrio de uma mulher. Esse ensino é muito claro. Ele fala que para a mulher encontrar isso, como se ela percebesse que o seu crescimento na vida é como uma árvore, que ela precisa
desprender e olhar para as suas ramificações para o céu em busca da sua maior potência e se enraizar na terra de forma profunda para gerar bons frutos, ela vai precisar de um chakra do seu corpo emocional e um chakra do seu corpo mental. E ambos os dois são equalizados pelo cardíaco. Lembrando que dos 7 chakras principais, nós temos os 3 primeiros conectados com o corpo emocional e os 3 acima do cardíaco conectado com o nosso corpo mental. E esse cardíaco faz exatamente o papel do quê? Da ponte, do rio energético que liga essas duas polaridades. Lembrando que emocional é yin e mental é yang. Na aula que eu dei, já está disponível aqui também no nosso programa, a respeito dos principais centros energéticos que a mulher pode desenvolver para despertar, nessa aula você pode aprofundar mais nesse saber energético, desse equilíbrio que tem inclusive o símbolo de uma mulher em posição de lótus, grávida e equilibrada. Uma outra manifestação yin e yang no feminino é o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo, onde tem o cérebro fazendo esse papel de ponto de equilíbrio desse rio energético, esse ponto vertical que permite que o ser humano, nós mulheres, a gente manifeste a nossa realidade. A gente vivencia esse poder da vida. Agora você pode até estar imaginando assim, meu Deus, Rosa, com tantas micro-representações no feminino, que acontece, o que pode acontecer na vida de uma mulher se ela desvaloriza essa existência dessa polaridade no dia a dia. E acontece inúmeras vezes os desequilíbrios, é como uma cascata, porque espero que tenha ficado claro que uma coisa vai puxando a outra, vai conectando com a outra. Então, abre uma cascata de desequilíbrio. Da mesma forma, se equilibra, abre uma cascata de equilíbrio na vida da mulher. Daí a necessidade de, em nossos estudos a respeito de si mesma, a gente sempre se colocar num posicionamento de sermos observadoras. Isso quer dizer que a gente precisa ver nas entrelinhas. É entender que nada na nossa vida é por acaso. É observar que se a gente olhar para os contextos de forma fragmentada, parece que não tem sentido. Se eu olhar para um contexto fisiológico, ginecológico isolado, sem colocar de forma integral, com o contexto emocional, mental, do relacionamento com a mãe, com o pai, que vai influenciar também na forma como eu me relaciono comigo mesma e com o próximo. É olhar que para a gente ter profundidade, a gente precisa ter como um cenário. E quando a gente faz isso, é como se tirasse um véu da nossa vista, nosso olhar mais espiritual a respeito de si mesma, e as pecinhas começassem a se encaixar. Por isso que para a gente ter profundidade nesse estudar de si, que muitas de vocês que estão me acompanhando têm esse propósito de ter essa profundidade, a gente praticar esses saberes ancestrais e energéticos são tão válidos. Hoje, por exemplo, você já sabe que no seu feminino existem, no mínimo, 3 micro-representações desse tal e dessa dualidade, do yin e do yang. E eu espero de coração que você saiba onde guardar esse saber em prol do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio estudo, fazendo bom uso nas suas auto-observações ao longo do seu ciclo menstrual, percebendo os sinais físicos e conectando ele com a condição emocional, com a sua condição mental, de como que se comporta esse saber para que você possa acessar aquilo que você está necessitando para mudar essa realidade, seja ela a mudança de realidade da sua saúde ginecológica ou da sua realidade de conquistar e criar a realidade de vida que você quer, qualquer tipo de projeto. Eu tenho certeza que se você olhar para essas micro-representações dessa dualidade e observar nos seus estudos
como que isso está interferindo, como que você está praticando, qual é a potência que você está precisando ativar mais. Se você está se sentindo muito yang, o que está bloqueando o meu yin ser manifestado? Aonde que está esse caminho do meio? Aí você começa a olhar para suas trompas, você começa a olhar para o seu cardíaco, você começa a olhar para o seu mental, que são as representações do ponto do meio, do equilíbrio, desse rio da vida que conecta a tua energia yang com a tua energia yin. Entenderam? Espero que tenha chegado no coração de vocês. Um beijo bem perfumoso e eu aguardo você na nossa próxima aula, que por sinal já é a nossa Masterclass Bússola Feminina. Se você ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo para você participar da nossa Masterclass Bússola Feminina, onde eu vou apresentar para vocês mais um passo, uma ferramenta que vocês possam praticar no seu dia a dia para ter ainda mais profundidade, pegar todos esses saberes dessas aulas que eu venho compartilhando com vocês e vocês façam valer, ter protagonismo na vida de vocês, que vocês encontrem dentro da sua própria natureza essa bússola feminina para te guiar para onde você quiser chegar, tá bom? Cheiro!